Bem-vindo à primeira parte do nosso curso, onde eu vou falar de choque cultural. Mas antes de nós entrarmos propriamente para falar sobre choque cultural, sobre a nossa cultura, sobre a cultura das outras pessoas, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é cultura. Por exemplo, eu uso esse óculos aqui, que é para evitar os raios azuis. Como eu uso muito computador, os meus olhos estavam doendo, com dor de cabeça, e eu precisava usar um óculos para cortar o efeito dos raios azuis. Quando eu coloco esse óculos, tudo à minha volta fica um pouco amarelado. Eu leio, os livros ficam amarelados, a tela do computador fica amarelada, só que protege o meu olho. Eu já não sinto dor, nem mais nada. O que me deixa maravilhado é que após um tempo que eu estou usando esse óculos, eu não percebo mais que eu estou de óculos e eu não percebo mais que as coisas estão amareladas. A tal ponto que quando no meio do dia ou no final do dia eu tiro o óculos por alguma razão, quando eu volto e começo a trabalhar no computador sem o óculos, parece que está estranho. Parece que a tela já não funciona como deveria. Já parece que as coisas do computador já estão diferentes e eu começo a achar que tem alguma coisa estranha sem perceber que eu estou com falta do óculos. Acontece que o óculos vira parte da forma que eu vejo o mundo, da forma que eu enxergo as coisas. E eu percebo que algo está estranho, mas muitas vezes eu não lembro que é o óculos. Tem um amigo meu que diz assim, que se você chegar para o peixe e falar, viu, como é que está a água? O peixe vai olhar e vai falar, que água? Porque ele não sabe aquilo que ele está totalmente submerso e envolvido. É aquilo que ele conhece. É aquilo que é a vida dele. Ele não sabe o que é. A questão é que, por mais que você não queira, você é parte de uma cultura, você é fruto de uma cultura, e você pode não perceber, mas as suas reações, a forma que você lida com o mundo, que você dialoga com o mundo, é fruto de uma cultura. Existem alguns antropólogos que definem a cultura dessa forma, principalmente Gerber. Ele diz assim, que cultura é a experiência de uma pessoa. É algo que leva essa pessoa a lidar com o mundo e entender o mundo. Isso se leva para a religião, para a forma que você vê política, para a forma que você vê comida, para a forma que você enxerga o mundo à sua volta. Isso é muito importante. Agora, o que é choque cultural? Choque cultural é o clash, é essa batida de duas culturas. O problema é que no meio da batida entre duas culturas, tem uma pessoa no meio. Uma pessoa que está chegando com a sua cultura, mas do outro lado, a outra cultura, aonde as pessoas também não percebem, como no caso do peixe, essas duas coisas clash. Chego eu com o meu jeito, que acho que todo mundo deveria ser e reagir como eu, mesmo que isso é inconsciente. Muitas vezes não é algo que eu penso e que eu acredito que as pessoas deveriam ser. Muitas vezes é simplesmente eu vejo e acho que todo mundo faz assim. Como que não faz assim? Como que outras culturas as pessoas não se dão abraço? Como que em outras culturas as pessoas não sabem quanto é bom? E quando eu chego dessa forma, eu dou de cara com uma outra cultura. E nesse encontro acontece o choque cultural. Aonde eu chego com os meus óculos, as pessoas chegam com os óculos deles, e muitas vezes o que acontece é que a tela fica estranha para todo mundo, até que haja uma aculturação da pessoa naquele lugar. Então, queridos, hoje eu queria falar com vocês sobre as 5 fases do choque cultural. Se você está se preparando para ir em missão ou ir morar em algum lugar, saiba disso. O processo inteiro de aculturação, existem 5 fases distintas, tá? Então essa é a primeira coisa que nós temos que entender. Quem definiu isso foi um antropólogo, Oberg. E ele dizia que essas 5 fases são a fase da lua de mel, a fase da negociação ou a fase da crise, a fase do ajuste, a fase da adaptação e para aqueles que voltam para casa, o choque de reentrada.
a crise de reentrada, a crise de voltar para casa. Então vamos lá, vamos ver o que são e como nós podemos lidar com essas crises. Então, falando dos 5 estágios do choque cultural. O primeiro estágio do choque cultural é a fase de lua de mel, ou a fase turista. A pessoa acabou de descer do avião, está conhecendo prédios novos, construções novas, uma nova cultura, uma nova culinária, uma nova tendência de moda, uma nova forma de ver o mundo, de enxergar, de se relacionar, alguns fatos incríveis. Isso é maravilhoso. Aqueles que já tiveram lua de mel, que são casados, sabem disso. É algo incrível. Nesse momento, as pessoas começam a fazer algumas relações entre a cultura onde ela está e a cultura de origem dela. Ela fala, é possível. Estou aprendendo algumas palavras, já sei falar muito obrigado, por favor, quanto custa, né? E as pessoas ficam maravilhadas com tudo isso. Algumas pessoas chegam ao ponto de desdenhar da sua cultura de origem, porque elas começam a ver que aonde elas estão é tão legal, tão bom, que aonde elas vieram não é muito bom. Uma recomendação para você, não desdenhe do lugar de origem. É quem você é, de uma certa forma. Para uma coisa ser boa, a outra não precisa ser ruim. Ok? Então não desdenhe. Agora essa fase turista ou da lua de mel começa quando a pessoa sai do avião, né? Assim que ela chega em casa e vai tomar uma ducha e já vê que é diferente, né? E já vê que, meu Deus, o clima é diferente. Talvez você pare para comer alguma coisa e veja, meu Deus, que coisa deliciosa. É uma fase muito boa. Aproveite. Aproveite, porque é um tempo bom de refrigério, se conecte na cultura, mas saiba uma coisa importante, vai passar. O problema de algumas pessoas é achar que a fase turista dura para sempre, e não dura. E tá tudo bem com isso. É assim mesmo. Vai passar e você vai chegar no momento mais calmo, no momento mais consciente, mais produtivo do seu ministério. É que nem aquela fase paixão e amor. A paixão do começo do namoro é uma coisa. O amor maduro de um casamento é outra. Mas quem experimentou o amor maduro não troca por uma paixonite ou por uma paixão. É bom, mas tem o seu tempo. Aproveite a fase turista, aprenda a língua, aprenda os costumes, se envolva o máximo possível, mas lembre disso. Nos dias bons, vai passar. Nos dias maus, vai passar. Ok? Essa é a primeira fase, a fase turista. Dura entre 6 meses a 1 ano. Do começo que você chegou até 6 meses, 1 ano é essa fase turista. Lembre também que não é uma linha reta aonde com certeza isso vai acontecer. É mais parecido como se fosse uma montanha russa, né? Você vai ver nas fases, elas podem se misturar e se passar uma pela outra. Um dia você pode estar na fase turista, um outro dia você pode estar nessa segunda fase, que é a fase de negociação ou a fase de crise. Infelizmente, após 6 meses ou 1 ano, normalmente as pessoas entram na fase de crise, na fase de confronto, de negociação com a cultura aonde a pessoa está. O que é isso? Esse é o nosso segundo step, nosso segundo estágio do choque cultural, aonde a pessoa passa por uma crise, por um confronto, o glamour daquela terra começa a desaparecer. Aquela alegria, aquele da fase turista começa a ir embora. O pessoal que era tão bom, tão legal, tão agradável, que me entendiam, eu estava aprendendo a língua, estava tudo acontecendo maravilhoso, eu achei que eu ia me tornar uma pessoa da terra. De repente, ninguém me entende. Ou parecem que não querem me entender mais. A língua, que eu já falava obrigado, por favor, quanto custa, parece que nem isso as pessoas entendem. Ou não querem entender. Algumas vezes, parece que eu nunca vou entender esse povo. Que povo diferente. Por que mudaram? Na verdade, querido, a fase de crise, a fase de negociação, ninguém mudou. Mas a gente passou por aquela fase de euforia, aquela fase
da lua de mel e o que acontece é que a gente tem um choque com a realidade. Não tem nada errado com isso. Todo mundo passa. Pessoas boas, pessoas que estão indo para o campo missionário, pessoas cheias de Deus, todos passam. Normalmente, essa fase ou esse estágio do choque cultural começa a acontecer quando nós estamos vivendo a rotina. Quando nós estamos vivendo a rotina, começamos a entrar na rotina, o choque cultural pega nesse segundo estágio de negociação ou crise. Principalmente se pessoas à sua volta, você acabou de passou aquela primeira novidade. As pessoas voltam a trabalhar, as pessoas continuam com a sua vida e muitas pessoas começam a se sentir amarguradas, deixadas de lado, que nunca vão entender a cultura, nunca vão conseguir trabalhar e ter toda aquela profissão ou todo aquele que ela tinha na sua cultura de origem, e daí algumas pessoas se tornam amargas. Quando as pessoas se tornam amargas, nesse segundo momento, no segundo estágio, que é o estágio de crise, as pessoas podem começar a só ver defeito na cultura. Isso aqui é uma porcaria. Essa comida aqui, não é boa. Esse sistema médico, Deus o livre. Se eu quiser algo bom, eu pego o avião e vou para o meu país de origem. Não, esse povo, essas igrejas daqui, não. Boa mesmo era a igreja da onde eu saí. Olha, eu nunca vou ter amigo. Aqui ninguém é amigo de ninguém. Eu quero voltar e um dia os meus amigos vão estar lá me esperando. Porque o meu povo, aquele povo é amigo. Estes aqui não são. Querido, se você está dizendo isso, ou já disse isso, bem-vindo ao segundo estágio do choque cultural. Você está em um choque cultural no momento de crise. Pastor, mas como eu posso me livrar disso? Nós vamos chegar lá, nós vamos falar disso um pouco para frente. Mas o primeiro passo mais importante você está fazendo aqui nesse curso. Informação, conhecimento é poder. E Deus te trouxe aqui para dizer para você, você não vai morrer. Você não vai morrer nessa crise, você não vai parar nessa crise. Tem um rio depois do deserto, tem vida depois da crise. Mas pare de reclamar da cultura, pare de romantizar a cultura do passado, pare de reclamar dos médicos, dos pastores, das igrejas, dos amigos ou dos colegas. Você vai conseguir ver coisa boa, você vai viver. Esse choque é necessário para que o nosso romantismo com o lugar atual e com o nosso lugar de onde nós viemos possa passar. E nós possamos ter uma relação madura e de crescimento para que Deus possa nos usar do jeito que Ele quer nos usar. Algumas pessoas se perdem e começam a criar um ídolo do país da onde elas saíram. Quem nunca ouviu alguém idolatrando o país da onde saiu? O meu país. O meu povo. Queridos, você é cidadão do céu. Ok? Deus está contigo e você vai vencer. Mas algumas características de alguém que está passando pelo estágio de crise, de negociação. Quais são essas características? Primeira dela, confusão. A pessoa fica confusa. Já não consegue mais interagir direito. Tem medo de conversar com uma pessoa. Eles não vão me entender. Tem medo, às vezes, de ir no mercado. Eu nunca consigo comprar nada. Eu lembro um amigo, quando eu morei nos Estados Unidos, que ele tinha um choque tão grande que ele ficou alguns meses sem ir no mercado e tinha que ir para ele. Tudo porque ele foi no mercado um dia, comprou um tubo de pasta de dente e naquela pasta de dente, ao invés de ser uma pasta de dente, era um tubo de creme de barbear. Ele ficou tão frustrado e tão em choque que ele tinha medo de ir no mercado. Mas várias pessoas já passaram por isso. Minha mãe uma vez foi fazer uma viagem para os Estados Unidos e quando ela voltou, ela deu um talco para minha avó. Minha avó chegou para mim e falou assim, filho, me ajuda porque esse talco que a sua mãe me deu me dá coceira. Eu peguei o talco, queridos, e na verdade era um produto de limpeza para carpê. Mas minha mãe viu aquele talco na prateleira do mercado e pegou, achando que era um talco. Mas na verdade era um produto de limpeza e estava dando alergia. Pessoas passam por isso. Aprenda a rir. Pastor, como você pode rir disso? Queridos, eu sei. Confusão.
Vai ter. Frustração, eu tive muitas. Outra marca de quem está nesse choque de negociação ou crise é frustração. Eu me lembro quando eu estava pregando na Ilha de Guernsey e eu fui pregar sobre compromisso com o Senhor. Mas compromisso, em português, é muito perto da palavra compromise, em inglês, que é comprometer no sentido negativo. E eu preguei uma palavra para a igreja num culto de ceia sobre você precisa negociar da maneira errada os seus princípios com o Senhor. Eu usava compromise ao invés de commitment. Eu usava você precisa negociar, trocar os seus valores de Deus ao invés de se comprometer com os valores de Deus. Eu achei que estava pregando uma coisa, estava pregando outra. Quando acabou o culto e me falaram, eu fiquei muito frustrado. Falei, Deus, quando eu vou conseguir ser produtivo nessa terra? Por que o Senhor me tirou do Brasil? Eu conseguia falar lá direito e aqui eu só consigo fazer coisa errada. Foi ali que Deus me falou. Eu nunca te usei no Brasil porque você falava português. Eu usei você no Brasil porque eu quis. E eu quero te usar nesse lugar. Quando você estiver passando por esse momento de frustração, lembre disso. O Senhor é Deus sobre toda a terra e Ele quer te usar bem aonde você estiver. Raiva é um outro sentimento muito comum nessa fase de crise. Raiva dos locais. Raiva daquelas pessoas em volta. Raiva da pessoa do mercado que não me entende. Raiva, por que eles não têm picanha como eu tenho no meu país de origem? Raiva, o porquê que o prato principal é um peixe frito. Por que eles não fazem outra coisa? Raiva. E um produto da raiva é que a gente começa a culpar os outros. Muitas pessoas se perdem no momento de crise porque culpam os outros. Ah, foi meu marido, foi minha esposa que me trouxe para esse lugar, foi o meu pastor, olha só, me tirou lá do meu país de origem, aquele missionário, pastor Luciano, veio aqui me convencer a ir em missão e agora me largou aqui. Pessoas começam a culpar os outros por aquilo que estão sentindo. Queridos, Deus te levou para ser uma bênção, não culpe os outros, nem você, nem a sua família, nem o seu pastor, seja pessoa de Deus e haja como uma pessoa de Deus. Eu conheço muitas pessoas em missão que por causa da frustração e do culpar os outros, começam a se tornar amargos. E falam, quer saber, eu não ligo mais para a minha igreja de origem. Eu não ligo mais para o meu pastor, porque eles não me ligam, eles não se importam comigo. Queridos, já passei por isso. Sabe o que Deus me disse? Luiz, eu vou julgar você como ovelha e discípulo, e vou julgar os pastores que te enviaram como pastores e como líderes. Seja e faça o seu papel e deixa que o deles é comigo. E desde aquele dia eu mudei. Eu quero agir como uma ovelha e um discípulo que seja benção. E deixa que eles respondam por aquilo. Não se perca em meio a esse momento de raiva e de culpa os outros. Perda de humor. A pessoa está lá e para de rir de si mesma, para de rir das situações. Não pare de rir. Continue, viva o que Deus tem para você. Aprenda a rir de si mesmo e rir das situações à sua volta. É o caminho para sair dessa fase o mais rápido possível. Pessoa que começa a ter isolamento. Pessoa que começa a ter saudade de casa. Aquela saudade, ah meu Deus, olha, eu daria tudo para estar na minha casa. Estou com tanta saudade. Saudade é normal. Saudade quer dizer que você tem algo de valor naquele lugar. Agora, aquela saudade que te impede de viver o hoje, está errado. Nada te impede de ter saudade, de ligar, de se comunicar. Agora, não deixe de viver o presente pelo passado. Porque muitas pessoas descobrem que o passado já não existe mais, e não existe porque você vive o presente. Agora, muita gente deixa de viver o presente e descobre que não viveu nem o passado, nem o presente. Ok? Presente é aquilo que Deus está te dando hoje. Viva ele. Começa a achar que a vida é muito chata. Nós passamos por isso, a minha família. Nós morávamos numa ilha onde a luz era desligada às 10 da noite. Né? E nós vivíamos naquele lugar, no inverno, amanhecia às 8 da manhã, anoitecia às 3 da tarde, sempre frio, sempre ventando, sempre chovendo. Queria dizer, eu e minha família, muitas vezes no sábado,
O único lugar que estava aberto para tomar um café à tarde era o aeroportozinho. Tinha um aeroporto que Teco-Teco pousava e nós íamos lá no sábado à tarde. Eram as únicas pessoas naquele aeroporto para tomar um café na máquina, porque era o único lugar que estava aberto. Mas, queridos, a gente descobriu em nós e em Jesus e na missão de Jesus que a vida não é chata coisa nenhuma. A vida em missão, quando a gente aprende a sorrir e vê aquilo que Deus está fazendo, é uma bênção. Pessoas começam a ficar ou com falta de fome ou com muita fome. Eu nunca tive falta de fome. Acho que você consegue perceber isso. Mas muitas pessoas, quando estão nesse choque cultural, já não se alimentam mais. Não encontram um alimento que gostam e por causa disso param de se alimentar. Queridos, Jeremias 29, capítulo 4, versículo 4, versículo 5, Deus dá um recado para o povo dele que estava indo para o exílio. Não era para missão, não. Estavam indo para o exílio, estavam sendo sequestrados para aquele lugar. Deus fala para eles, plantem jardins e comam do produto da terra. Coma do produto da terra, isso vai te ligar com o pessoal. Aprenda. Com certeza você vai encontrar coisas boas. Cuide da sua alimentação. Não pare de comer e também não coma demais, porque vai causar outros problemas. Pessoas que ficam extremamente irritadas. Eu nem sei o porquê, Luiz, mas eu estou tão irritado que, olha, que ninguém cruza o meu caminho hoje. Misericórdia. Se você está passando por isso, dobra o joelhinho e fala, Deus, tem misericórdia de mim. Pessoa que o nível de estresse vai lá em cima, não consegue fazer outra coisa a não ser estar estressado. Com dor, com medo. Pessoas que ficam doentes, queridos, isso é um choque sério. Algumas pessoas não passam por eles. Mas você começou certo. Informação vai te levar aos pés da cruz e Jesus vai te ajudar a passar por isso, amém? Mas se começou com dor, ficar doente, com muito estresse, muito irritado, para. Existe uma coisa que muitas pessoas têm um tabu, que é depressão, pânico, ansiedade e estresse. Ah, eu sou crente, eu não vou passar por isso, pastor. Essas são doenças e são situações que a gente passa. Se você estiver no campo missionário e tiver com depressão, com pânico, com estresse, com ansiedade, vá ao médico. Ah, pastor, mas eu sou missionário, eu vou orar. Ore. Claro que você deve orar. Mas vá ao médico. Se você tiver pressão alta, você vai no médico e não tem problema com isso. Você ora, mas vai ao médico. Toma remédio. Eu tive depressão no campo missionário, passando por essa situação. E eu tomei remédio por anos. Não perca o que Deus tem por você, por ser alguém que não faz o que Deus diz. Deus diz, se você sabe o que tem que fazer e não faz, você peca. Está lá em Tiago. Se você está com pânico, depressão, ansiedade, se você for para a missão e tiver isso, hoje, em nome de Jesus, ore, mas marque um horário no médico. Pode mudar o teu ministério, salvar o teu casamento, mudar a tua história. Porque o que Jesus está fazendo e porque o remédio vai voltar a te dar o equilíbrio que você precisa. Pessoas que começam a beber demais. Pessoas que estão sempre cansados, sempre com dor de cabeça, que não conseguem mais se concentrar. Eu lembro que eu recebi uma ligação para cuidar de um missionário. E esse missionário, quando eu cheguei lá, a crise da instituição que ele estava sendo missionário com ele era que ele não conseguia produzir mais. E quando eu conversei com ele, em 5 minutos eu pude ver. Ele não se concentrava, porque ele não tinha a energia interna para se concentrar, porque ele estava nesse momento de crise. Tirei ele de lá alguns dias, fizemos churrasco, conversamos de outras coisas, conversamos sobre o choque cultural. Ele voltou, queridos, produziu como nunca. Outra coisa, pessoas que falam mal demais das pessoas locais, falam mal da língua, falam mal de tudo, com certeza estão em choque. Eu falei tudo isso para você, porque são algumas características de quem está em choque. Choque é normal, todos passam por ele. Esse choque cultural, normalmente, você vai ter do 6º mês, mais ou menos, até 1 ano. Esse é o normal. Isso é o que as pessoas, os historiadores, missiologistas falam que acontece. Agora, infelizmente, porque algumas pessoas não se adaptam, não aprendem a língua, não começam a andar com os locais,
não param de reclamar, não passam desse processo. Hoje, com o advento que você pode assistir TV na sua língua, aonde você for, pessoas que conseguem ter aqueles guetos culturais aonde elas vão, restaurantes do seu país de origem, comida do seu país de origem, os missiologistas, alguns estão falando que esse processo pode durar até 15 anos. 15 anos. E a pessoa nunca vai para o processo de ajuste. A pessoa vai para um outro processo, que chama o processo onde você fica sem sentir o choque cultural, mas você também não está adaptado. Isso é muito triste. Em frente, viva, passe por cima. É isso que Deus tem para você. Você não foi feito para morrer no choque cultural. Você foi feito para passar por ele. Você foi feito para avançar e viver o que Deus tem para você. Amém? Vamos lá. Tem o terceiro estágio. Glória a Deus. Você chegou no estágio de ajuste. Aqui, o missionário, a pessoa já consegue olhar para trás e ver como era bom a minha casa, mas o quanto é bom aqui também. Consegue olhar sem romantismo para o passado e sem crise para o presente, sem raiva do presente. Consegue olhar para os locais, desenvolver amizade, mas consegue saber que as amizades do passado têm valor, as do presente também têm valor. Que para uma coisa ser boa, a outra não tem que ser ruim. E para uma coisa ser ruim, a outra não tem que ser boa. A pessoa tem a ciência. É aqui que Deus me colocou. Eu não sou mais 100% daquilo que eu era, mas também nunca vou ser 100% da onde eu estou. Esse processo de ajuste começa mais ou menos um ano que você está lá e vai até 1 ano e meio ou 2 anos. Quando a pessoa está naquele processo onde está se tornando alguém que pode produzir, honrar e glorificar o nome do Senhor, mas está vendo que tem vida, tem possibilidade, começa a desenvolver raízes, começa a produzir e começa a levar pessoas a conhecerem o Senhor. Nesse processo é muito importante. Mas esse processo também é marcado, lembra? É como se fosse uma montanha russa. Tem dias que a pessoa vai estar ainda na fase turista, tem dias que a pessoa vai estar na crise e tem dias que a pessoa vai estar começando esse processo sereno, esse processo, entendeu, de um futuro abençoador para a pessoa e para aqueles que estão em volta. Daí chegamos ao quarto processo que em nome de Jesus eu oro que você vai chegar. Tem o tempo, queridos. Não tem como correr. Não tem uma varinha mágica que você vai tocar e você vai automaticamente já ir para o processo de adaptação. Mas o quarto estágio é o estágio de adaptação. Aleluia! Aqui o missionário já não se sente mais isolado, começa a ter amizades verdadeiras. Queridos, hoje eu tenho amigos de verdade, amigos irmãos que eu posso ligar, posso contar, que eu sei que se algo acontecer, vão estar aqui. Nós tivemos um problema na nossa casa, a minha esposa foi tomar um banho, estragou a banheira lá em cima, aqui não tem chuveiro, outra coisa cultural, lá em cima na nossa casa não tem chuveiro, tem uma banheira com uma ducha em cima, e essa coisa quebrou e desceu, queridos, acho que uns 100 litros de água pelo meio das paredes, que são de madeira aqui na Inglaterra. Inundou o andar de baixo, o carpê, desceu pela luz, pela tomada, foi algo terrível. As 2 primeiras pessoas que chegaram para nos ajudar, sem a gente pedir, foram 2 ingleses. Hoje nós temos amigos, pessoas que podemos contar, mas isso vem com o tempo. Desenvolvemos a capacidade de comunicar. É a fase de adaptação. Eu nunca vou falar inglês como um local. E hoje eu sei disso. O processo de adaptação é o processo que você perde aquela ideia frenética de tentar falar como local. Eu nunca vou falar. Meus filhos falam inglês perfeito, sem sotaque. Eu não. E eu vou falar sempre com sotaque. Apesar de que quando escrevo, prefiro escrever em inglês. Depois de 11 anos quase aqui na Inglaterra, estudando, fiz mestrado e produzindo livros e tudo mais. Acabei de escrever um livro essa semana, mandei para a editora e escrevi em inglês, porque eu acho mais fácil. Mas hoje, apesar de poder me comunicar, estou tranquilo com aquilo que eu sou. E eu não sou 100% brasileiro, não sou 100% inglês, eu sou um cidadão do céu, eu sou aquilo que Deus me chamou para ser. Alguém que hoje é uma bênção aqui e amanhã eu vou para onde Deus me levar.
nesse estágio, no estágio de adaptação, no estágio onde você está adaptado, tem um missiologista, Lauren McCluskey, ele diz assim que nesse estágio você não se sente mais isolado, você não se sente sozinho, você já consegue ter atividades com amigos e com a terra, você começa a ter sonhos reais para o lugar onde você está, e você começa a ter lembranças reais aonde você está. Você já passou pela fase turista, você já passou pela fase de crise, pela fase de ajustamento, e agora você entra numa fase concreta, aonde você consegue absorver, você entende o humor do lugar, você entende a cultura do lugar. Isso não significa que você não vai ter nenhum acidente cultural. Vai ter até morrer. Eu tenho até no Brasil, quando eu vou lá e cresci lá. Não quer dizer que você não vai mais falar errado ou com sotaque. Não quer dizer que você não vai ter dias que vai se sentir sozinho, ou dias que vai ter vontade de voltar, ou dias que você vai olhar e falar, nossa, eu sou daqui e vou morrer aqui. Mas quer dizer que todas essas emoções são muito menos intensas e você consegue desenvolver uma normalidade. As pessoas já te olham como parte daquele lugar e você consegue viver tudo que Deus tem para você naquele lugar. O quinto estágio, gente, desse processo é o choque de reentrada. Esse choque é para aquelas pessoas que moraram fora, foram missionários fora por um tempo e depois voltam para o país de origem. Esse choque é chamado choque cultural reverso ou choque de reentrada. Esse choque, a pessoa volta achando que conhece a cultura, que conhece todos os jargões, né? Todas as piadas, todas as coisas culturais daquele lugar. Seus amigos estão lá, ele conhece os seus amigos, ele conhece as pessoas. Quando a pessoa retorna, ela vê que não só o mundo mudou, mas que as pessoas que estão ali já não têm mais memórias com essa pessoa por anos. Começa a ver que a cultura é diferente. O sotaque pode ter mudado, o jeito de usar a língua mudou, os jargões que as pessoas usam mudaram. E ele começa a sentir que muitas pessoas não estão interessadas naquilo que a pessoa viveu por muitos anos. Isso gera um choque, que é o choque de reentrada, o choque de cultura reversa. Tudo está diferente. Tudo está diferente. Alguns missionários, quando voltam, acham mais difícil o choque de reentrada do que o choque cultural do estágio 2. É muito difícil, mas pode ser uma bênção, e é uma bênção. Queridos, o que eu quero dizer para você é que a Bíblia diz que você é abençoado, abençoada. Aonde quer que você for, você é abençoado, abençoada. Aonde você colocar as plantas dos seus pés, será teu por herança, será bênção e será vitória. Então, aonde Deus te levar, vá. Saiba que vai passar por essas crises, mas saiba que o Senhor é contigo e que você vai vencer. Então agora eu gostaria de falar, para nós terminarmos, como podemos lidar com o choque cultural em qualquer um desses níveis. Como podemos? Primeiro passo você já fez. Você sabe que conhecimento é poder e que agora vai nos levar aos pés da cruz e poderemos vencer. Agora eu tenho algumas recomendações para você. Primeira delas, guarde no seu coração isso. Tenha pessoas locais que vocês possam contar. Alguém que você possa ligar, que você possa contar. Isso mesmo, local. Você vai ter pessoas no seu país de origem, pessoas da sua cultura, mas ore para que Deus te dê essa pessoa de paz ou o nome que você quiser usar. Mas é alguém que você vai encontrar, conversar, poder ligar. Essa pessoa que você vai poder chegar e falar assim, viu, me falaram isso. Isso é rude ou não é rude? É ok ou não é ok? Eu ouvi esse termo, tal pessoa me convidou e pediu para eu levar o meu pedaço de carne para o almoço. Isso é ok nessa cultura ou não? Já fizeram isso comigo. E é ok em algumas partes da Inglaterra você falar, viu, vem almoçar na minha casa, nós vamos fazer churrasco, traz 2 pedaços de bife para cada um da sua família. E eu falei, isso é normal ou é a pessoa que é diferente? Então tenha um local que você possa contar. Aquela pessoa que você possa ligar e falar, eu não estou entendendo o sistema médico. Pessoas que você possa ligar, como nós ligamos tantas vezes, minha esposa e eu, me explica como a escola funciona.
porque é tudo diferente. Estão deixando meu filho usar calculadora na prova de matemática, né? Me ajuda. Tenha um local. Isso é vital para esse processo. Segunda coisa, como lidar com choque cultural, né? Crie times que estejam orando por você. Nós vencemos através da oração. John Wesley disse, Deus não faz nada a não ser através da oração. Quantas pessoas estão orando por você agora? Ah, Luiz, muito? Não. Uma recomendação que eu dou, pegue um calendário, tem 30 dias. Vá para pessoas e fale, você pode ser a pessoa responsável por orar por mim no dia 1º? Posso. Dia 2? Faça um calendário de oração. Se você precisar, pode mandar um e-mail, eu vou ser uma dessas pessoas. Agora, tenha pessoas, e no dia que você sabe que ela está orando por você, mande um e-mailzinho para a pessoa. Olha, eu sei que você está orando por mim hoje, você pode orar por isso, 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 estou passando por isso, isso, isso. Você sabe que você vai estar coberto de oração. Terceira coisa, no meio do seu deserto, crie oásis. No meio do choque, da dificuldade, do problema, da crise, encontre oásis, crie situações que você vai conseguir respirar, que você vai conseguir encontrar paz no meio da crise, oásis no meio do deserto, você vai ter tranquilidade no meio de um monte de coisa ruim. Eu descobri que o meu oásis foi churrasco por muito tempo. Naquele momento de crise, naquele momento de dificuldade, naquele momento de choque cultural, o que eu fazia? Eu pegava, chegava em casa, comprava umas linguiças, comprava uns pães, ia para a churrasqueira e ficava lá sozinho, tomando chimarrão, fazendo churrasco. Às vezes eu só queria sentir o cheiro do carvão e a gordurinha da linguiça caindo lá. Aquilo para mim já era um oásis, eu conseguia me desligar do resto, me ligar com algo que era cultura para mim, que era vida para mim. Aprenda isso. Talvez para você seja passear na rua, seja ir correr num parque, talvez seja assistir um programa, eu não sei, mas tem que ter oásis no meio do deserto, senão você não vai aguentar. Outra coisa, tire tempo para você e para sua família. Muitas pessoas vão para o campo missionário e não tem tempo para eles e nem para a família. Não tem tempo para ler algo que não seja para produzir material. Não tem tempo para fazer um programa com a família que não seja envolvido com a missão. Esse é um erro. Então, o primeiro campo missionário é a tua família. Cuide deles. Cuide de você, senão você não vai estar bem para cuidar de ninguém. Outra coisa, aprenda a sorrir e a rir das situações. Dos seus erros, das suas falhas, de tudo aquilo que você faz que não é o que você sonhou. Aprenda a sorrir disso. Disso vai depender muito das vitórias que você vai ter. Ame as pessoas à sua volta. Eu vou repetir. Ame as pessoas à sua volta. Pessoas que são diferentes, pensam diferentes. Algumas pessoas que você vai achar que não gostam de você, ou outros que você acha que podem estar querendo se aproveitar de você. Não importa. Ame. Decida amar. E você vai ver o fruto do amor acontecendo. Outra coisa, seja paciente. Paciente com você, paciente com os outros. Isso é amor. Eu não quero nada para o próximo que eu não queira para mim mesmo. Seja paciente. Você não vai aprender a língua em uma semana. Comece a preparação antes. Mas quando chegar no lugar, você não vai aprender em uma semana. Seja paciente. Mas quando os outros tentarem te entender, seja paciente com eles também. Isso é importante. Construa relacionamentos. Pessoas não são números, pessoas não são alvos. Pessoas são imagem e semelhança do Senhor. Construa relacionamento com as pessoas. Meu penúltimo recomendação para você, evite raiz de amargura a qualquer custo. Não deixe falta de perdão e raiz de amargura se instalar no seu coração. Não é de Deus e vai tentar te matar. E por último, se envolva com pessoas positivas. Muitas pessoas, quando vão fazer missão, acabam se envolvendo somente com pessoas da sua própria cultura. E o pior, pessoas negativas. Pessoas que só criticam, só reclamam, só. Deus tem um recado para você. Seja bênção e seja influenciador dessas pessoas. Mas se envolvam com pessoas positivas, que professam a fé, que conseguiram se adaptar e que vão te ajudar nesse processo. Queridos, Deus te abençoe. Você é chamado para ir para uma cultura, se adaptar e poder exercer o ministério que Deus te chamou. Para a glória dele
que muitos frutos sejam gerados. Que Deus te abençoe.